Olá, Forcoders! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo aqui dessa série desse mini curso sobre gerenciamento de projetos. Eu espero que vocês estejam gostando. E, bom, agora vocês estão vendo que eu mudei eu mudei o fundo, né? Tava muito ruim, agora pelo menos tá ruim agora, não tá tão ruim. E nessa aula eu vou abordar um pouco sobre princípios de liderança e como é que você pode garantir uma boa execução. E no fim, eu vou trazer uma reflexão sobre... lembra dos parâmetros da primeira aula? Quais você deve priorizar? Quais decisões você deve fazer? Tá bom? Então, vamos lá. Sem mais enrolação. Liderança servidora. Pessoal, eu tirei esse tópico especificamente de um livro, vou deixar na descrição aqui para você, se você quiser se aprofundar. Mas o princípio da liderança servidora é você pensar menos em ser um chefe e mais um líder. Um líder é aquele que não necessariamente sai mandando tudo e todo mundo faz para ele, tá? Ele lidera pelo exemplo, ele lidera pela servidão. E eu, Hugo de Lacerda, acredito que essa liderança seja mais efetiva do que você ser um ditador, tá? Em termos de você economizar atritos internos, desgastar os seus gerenciados e ser, em termos de experiência, para quem é liderado por você também, tá? Mas, bom, vamos lá. Primeiro tópico importante de você ser um líder servidor e um bom líder, independente de qual vertente de liderança você escolha, é ter clareza nas suas solicitações, tá? Nada pior do que você estar participando de um projeto em que a pessoa não diz exatamente o que ela quer que você faça, em que o cliente não diz exatamente o que você faça, e você fica mais perdido do que cego em meio de um tiroteio, né? Então, é importante que você, como gerenciador, você como um gerente, tenha clareza no que você espera dos seus gerenciados e do que você diz para eles, no que você quer que eles façam. Bom? É importante também você diferenciar o poder sobre as pessoas e o poder com as pessoas. Quando você exerce poder sobre as pessoas, muitas das vezes você está usando da sua autoridade. Um professor, ele exerce o poder sobre os seus alunos quando ele impõe que, só porque ele não gostou da forma como a turma respondeu uma determinada questão, todo mundo vai zerar, tá? A questão. E o poder com as pessoas é quando você tem poder, mas exerce isso ao lado dos seus gerenciados, certo? É quando você tem um aluno que está próximo quando você tem um professor que está próximo dos seus alunos. Tá? É aquele professor que ele, na hora de tirar ponto dos alunos, ele vai tirar, mas ele está ali junto, esperando que os alunos aprendam com ele, venham tirar dúvidas com eles, questionamentos com ele, questione o professor também. Estou dando um exemplo mais palpável do meio acadêmico, mas isso se expande a muitos ambientes, tá? Nós como líderes da indústria química, engenheiros químicos, químicos industriais, engenheiros de bioprocessos, engenheiros de alimentos, a gente pode muito bem ordenar que o nosso time faça alguma coisa, ou a gente pode muito bem pedir que eles façam e fazer juntamente com eles uma determinada tarefa para que ela saia o mais esperado possível do que é planejado, tá? Exemplo é você sendo um representante de uma indústria e vai pedir com que eles mudem um determinado processo. E vai lá e ajuda eles. Isso é liderar com as pessoas. Agora, você passar umas especificações técnicas de um determinado processo e ficar na sua sala fazendo outras coisas é liderar sobre as pessoas. Tá? Então, isso também, novamente, isso se relaciona com o tópico de baixo. Um líder servidor, ele facilita o trabalho dos seus gerenciados. Ele pede alguma coisa e está ali ajudando. Ele pede alguma coisa de uma forma clara, para que não tenha custo nessas transações. Tá bom? É muito ruim você estar dentro de um trabalho e ter sabe, como se tivesse um carro numa lama? Você não sabe o que se espera, você está com um trabalho difícil do algo que você não tem domínio. E um líder que tem domínio daquilo, mas não está nem aí para você. Tá? Então, uma boa liderança tira esses atritos internos, esses custos que desaceleram o andamento do projeto.
E lembre-se, o problema dos seus gerenciados também é seu problema. Porque se você não entregar o projeto, você também sai prejudicado. Não é só seus gerenciados. O líder servidor ele tem essas características, esses requisitos, se assim eu puder falar, que é paciência, gentileza, humildade, respeito, altruísmo, perdão, honestidade, compromisso. Um líder que é ausente não tem compromisso. Um líder que fica rancoroso porque uma pessoa chegou atrasada não é gentil. Não perdoa. Né? Um líder que mente para os seus gerenciados, ele não é honesto. Um líder que se acha superior ao seu gerenciado, se acha o foda ou a foda, não é humilde, é o Deus humilde. Desrespeita as pessoas, não tem respeito, não tem trato. Aquele que é estressado por tudo não é paciente. Tudo isso desgasta o seu time e pode prejudicar o rendimento final do seu projeto, tá? É importante que você também saiba ouvir e receber feedbacks. Eu participei da Legado Consultoria, que é uma empresa química, uma empresa de consultoria, empresa júnior da Escola de Química, e lá a gente trabalhava muito isso, ouvir e receber feedbacks. Então, basicamente, quando você receber um feedback, só escuta. A melhor coisa que você pode fazer para ser uma pessoa que sabe receber feedback é escutar, usar o seu ouvido. Às vezes pode ser uma doideira qualquer, mas você vai ter que escutar. O momento de você como líder passar um feedback não é quando os seus gerenciados veem a necessidade de falar algo para você, tá? Então, é saber escutar. Às vezes é importante, eu acho isso bem importante. Obviamente que você não vai ficar sempre escutando feedbacks desnecessários todos os dias. Mas, quando tem os momentos de maiores estresse, maiores atritos, às vezes você escutando mostra que você tá o quê? Paciente. Que você é uma pessoa gentil. Que você é uma pessoa humilde. Respeita as dores das outras pessoas. Perdoa os erros também. Às vezes eles sabem que erraram, mas você não criticou. Tá entendendo, né? Tá linkando as conexões? Tá entendendo? Não, minha função é ajudar você a entender, né? Vamos lá. E aí também é importante que você saiba o limiar entre cobrar e ser flexível. A gente está lidando com um trabalho voluntário. Não dá para você ser um carrasco nas suas solicitações. Mas também não é para você ser um açúcarzinho. Tá? Então você sempre tem que equilibrar entre cobrar de mais e cobrar de menos. E num trabalho voluntário é um pouco difícil você acertar essa dose. Mas não é impossível. Lembre-se, sempre existe uma linha, tá? É essa linha tênue. Quando você trabalha remuneradamente, é mais fácil você puxar mais ali, desgastar as pessoas. Quando você está fazendo trabalho voluntário, fica um pouco mais difícil. Então você tem que puxar um pouco mais ali para amizade, para boa vontade, para persuasão. Tá bom? E aí a gente entra para a parte de execução, especificamente no monitoramento e controle do andamento do projeto. Tá bom? Como que você pode garantir uma boa Como que você pode garantir uma boa execução da estrutura analítica do projeto? Eu fiz uma reunião com o Davi e ele tinha inserido um termo chamado PDCA. Só que a chave principal é você aplicar o ciclo PDCA em reuniões semanais. É assim que você garante o monitoramento e controle de um projeto. Não tem mistério. Tá? A forma como vai ser executada as reuniões é que vai ser o diferencial. Mas é reunião PDCA. Reunião aplicar PDCA. Vamos desenvolver um pouco mais sobre isso. O ciclo PDCA ele é baseado em um plano, em fazer, em checar o andamento do que foi feito e padronizar o que foi feito e planejar de novo as novas ações e fazer isso constantemente. E ao longo do projeto vai haver imprevistos e coisas que não estavam sendo esperadas. O prazo que ficou curto, o prazo que está prestes a ser queimado,
prestes a você perder o prazo, um entregável que está com uma qualidade muito ruim, o grupo que está cansado. Então, quando você se depara com uma situação dessa, o que você pode fazer? Reuniões e aplicar o ciclo PDCA. Se a qualidade está ruim, se reúne, deixa claro o que você quer, fazendo um planejamento que que seja muito objetivo e direto nas suas solicitações, e vai e executa esse plano na próxima reunião ou na semana que vem. Você vai checar o andamento da ação. Se foi bem concluída, você padroniza e parte para as próximas demandas. Tá entendendo? Digamos que você esteja fazendo um projeto que ele tem que ser entregue semana que vem, e o membro está internado no hospital, o outro não entregou o que deveria, e os outros 2 entregaram o que deveria. O que você vai fazer como gerenciado? Primeira coisa, manter a calma. Segundo aplicar o ciclo PDCA na reunião que vocês vão se reunir. Tem que acalmar o time. Galera, fica tranquilo. Faz parte, um está no hospital. Não vai acusar o outro de não ter entregado o que deveria, porque você não sabe a realidade dele. E você é um líder servidor que perdoa, que respeita, que é humilde. Você vai persuadir essa pessoa no plano PDCA que você vai realizar. Vai falar, pessoal, então, já que a gente tem que entregar isso, o plano vai ser XYZ, que eu, como líder gerenciado, para facilitar o trabalho das pessoas, já planejei, já trouxe tudo pronto. Vai abrir para discussão, para ver se precisa mudar alguma coisa. Tudo isso já está conectando o que você já viu antes. Tá sendo um bom líder e seguindo esse passo a passo bem simples de ser feito. Tá? Novamente, o que vai diferenciar a boa execução desse passo a passo vai ser a forma como você vai executar, como você vai desenvolver essas reuniões. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade, né? Como eu tinha falado, comunicação eficiente evita custos operacionais e financeiros do projeto. Tá? Quer ver aquele erro clássico de você confundir 1.000 com 10.000, 100.000 com 1 milhão? É um exemplo, né? Você pedir para comprar uma peça, a pessoa compra 10, peça errada, pede para fazer uma coisa, ela faz outra, porque você não se expressou bem. Então, tudo isso evita custos financeiros e de trabalho desnecessário também, tá? Ou trabalho errado ou mal direcionado. Tem um método que um professor meu que trabalhou, que hoje ele é professor, mas ele trabalhou acho que durante 10 anos na Bayer, falava muito, era o método KISS, que é Keep It Simple and Stupid. Deixe o que você quer bem simples, quase estúpido, como se uma criança pudesse entender, e passe isso para os seus gerenciados. É muito melhor do que você ficar deixando coisas complexas demais, tá? Novamente, lembra lá das primeiras aulas? Você tem que deixar um projeto, ele tem que ser claro e objetivo. Não é para você ir muito além, tá? E aqui no monitoramento e controle a gente vai simplificar as coisas. Eu acho bem importante também você ter um canal acessível, tá? Imprevistos acontecem e demandas vão vir. Existem diferentes perfis de gerenciados, uns que demandam mais, outros que demandam menos, mas ter um canal em que a pessoa pode te solicitar é importante, porque isso vai aumentar a confiança para você. Se você vê que está desgastando demais, avisa para a pessoa, diz, olha, você está pedindo coisas que não tinham tanta urgência, sabe? Você vai se entendendo com o seu gerenciado. Mas ter um canal acessível é bem importante. Tá? Tanto porque às vezes podem ter mensagens ruins e mensagens boas também. E que nesse canal acessível você vai poder saber. Então, vou falar dos softwares daqui a pouco, mas além de você se comunicar no Discord, se você vê que é possível, compartilhe o seu número de telefone, seu WhatsApp, para a pessoa. Se for uma emergência, ela vai te chamar. Tá bom? Como eu tinha falado, o Discord é para tudo relacionado a ForCode. Tem o Trello também, mas eu confesso que hoje eu não sei dizer muito bem como que funciona essa ferramenta. Assim, eu sei que ela é para uma gestão de tarefas, ela tem contato com e-mail, ela traz notificações para que você faça determinada tarefa. É muito útil para a gestão das atividades, mas eu não tenho domínio dessa ferramenta. Mas eu sei que ela é importante
para essa parte de gerenciamento. O Google Docs eu acho que é uma ferramenta muito potente, porque ela é muito simples, tem muitas atribuições ali dentro e principalmente ela é integrada. Cara, você nos Estados Unidos, na França, no Japão, na China, consegue criar um documento com uma pessoa trabalhando aqui no Brasil, por exemplo. E simples, né? Então ele é integrado numa base de dados online e tem muitas atribuições também. A gente subestima muito o que esse documento pode fazer. Se você instalar algumas outras atribuições também, aí você vê que ele é... o céu é o limite, né? Mas óbvio que não é tão robusto quanto um pacote Office ou um LibreOffice da vida ou derivados. E aqui vem as reflexões, as grandes reflexões. Todas escolhas, por sua parte, dos seus gerenciados também, mas de suas partes, levam a consequências. E olha, leva a consequências mesmo. Eu botei jogo de RPG porque é como se você literalmente tivesse um jogo em que você faz uma decisão e vê as consequências. Tá? Todo problema que aparece para você pode ser resolvido. Tá bom? E o seu objetivo é resolver das melhores maneiras possíveis. Então lembre-se, tudo que você faz vai ter consequências. Muitas das vezes você nem consegue mensurar. Tá? Às vezes você acha que é outra pessoa, é você. Às vezes você acha que é você, é outras pessoas. Tá? Mas, de uma maneira geral, grave isso. Porque essa frase é que vai determinar como que você age sobre determinadas condições. E aí, gente, imagina que você tem um atraso, por exemplo, um entregável. E aí, o que você faz? Né? Primeira coisa, não se desesperar. A segunda coisa é se questionar. Poxa, é possível de você realmente adiar esse projeto? Você vai me responder, é possível. Então, beleza. Ou você vai me responder, poxa, é possível com custo. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer acerca de atraso é quanto você pode esticar e quais as consequências disso, tá? Aí você me responde, e aí? Não dá para atrasar. Aí você tem que fazer aquela coisa padrão, Tem que fazer o que não é legal, né? Que ninguém gosta de fazer, mas que é trabalhar dobrado. Se o projeto não pode atrasar em hipótese alguma, você vai ter que pegar tarefas que não foram feitas ou tarefas imprevistas. Vai ter que delegar a tarefa para outras pessoas para que o projeto seja feito. Vou dar um exemplo aqui, gente, para a gente poder ver melhor. Imagina que você está fazendo a vacina para o coronavírus. E aí, faltando um mês para você começar a fazer os testes preliminares, surgiu a proteína, ela se agrega a 25 graus Celsius, por exemplo. A 25 graus Celsius, essa proteína, ela não tem atividade catalítica. Desculpa, não tem atividade dentro do corpo humano. E aí? Né? Devido à temperatura. E no cronograma estava previsto que você ia começar a se preocupar no processo de produção e não na eficiência da vacina. Você, como gerenciado, vai ter que começar a delegar tarefas para avaliar os efeitos da temperatura no funcionamento, ver se precisa diminuir a temperatura de armazenamento e você vai ter que começar a mitigar novas tarefas para você e para outras pessoas. E não também deixando de mão o cronograma inicial que era pensar no processo produtivo. Por quê? Porque uma vacina não pode atrasar em hipótese alguma. Principalmente a de coronavírus, que custa dinheiro e que custa vidas. Tá entendendo a dinamicidade? Agora você tem uma obra, e aí uma determinada estaca, ela quebrou, ruiu. Fizeram errado a moldagem dessa estaca e quebrou. E, bom, isso foi numa sexta-feira. Você vai trabalhar no final de semana para resolver essa estaca? Você, como engenheiro civil, dá para atrasar a estaca. Tá entendendo? Isso aí, segunda-feira você resolve. Faz outra estaca, vê que errou e continua. Não é algo que precisa de tanta urgência assim. Tá bom?
Acabou o dinheiro. Aí, novamente. Acabou o dinheiro. Eu acho que isso não vai ser um problema muito recorrente para ForCode. Mas acabou o dinheiro. O que você vai fazer? Certo? O que eu aconselho é ver as condições jurídicas do que foi acertado. Certo? Ver se você tem que entregar até o final o projeto ou se tem como reconversar o preço do projeto, compensar mais perdas de mão de obra, de custos eventuais, tá? E se está previsto juridicamente também, você tem que comparar o projeto, por exemplo. Às vezes acabou o dinheiro porque não foi dado todas as parcelas. Existem empresas que quando você não tem dinheiro, quando você não paga as mensalidades, o que elas fazem? As parcelas, elas literalmente param. E às vezes, olha, aí eu acho mais complexo, né? Mas às vezes elas param o projeto inteiro e não volta mais. Tipo, como se isso fosse um ato de encerramento do projeto, por exemplo. Tá? Então, novamente, veja o que está acertado juridicamente, veja se tem como parar o projeto, vê as implicações de parar, vê se o projeto tem que continuar, vê mitigação de eventuais custos adicionais. Tudo isso é importante. E aí, novamente, lembre-se, se você continuar com um projeto que está dando custo, quem que vai ser essa conta? Quem que vai ter que pagar essa conta? Você ou a empresa? Tá? Eu não posso dar essas respostas porque isso depende de cenário para cenário. Mas já ter esses questionamentos em mente é importante. Porque você vai saber se você continua ou não. Uma vacina tem que ir até o fim. Uma estaca que quebrou, não. Né? Principalmente uma obra do governo. Aí você vai e faz aquela, tem que aumentar aqui, entendeu? A gente tem que ir ali, a estaca quebrou, que pena. Mas brincadeiras à parte, são casos e casos em que você pode continuar, pode reconversar, ou que você pode parar, ou que você tem que parar. Então, saiu um membro, e aí? Né, você tem que, a primeira coisa é conversar com o presidente, ou conversar com outras pessoas que possam trazer gente para o seu projeto. Ou você mesmo correr atrás de pessoas, certo? Mas o primeiro questionamento que você tem que fazer é quem que vai entrar no lugar dele? Vai ser você? Vai ser outras pessoas de dentro do projeto? Vai ser uma pessoa de fora do projeto? O projeto de curso, a fundação da ForCode, e esse curso está sendo realizado durante a fundação da ForCode, envolveu a saída de um membro. E a gente se questionou. A gente bota alguém no lugar? Né? E novamente, não é uma decisão tão simples chegar e botar alguém no lugar, porque qual é a competência dessa pessoa, qual é a disponibilidade dessa pessoa, qual é a vontade dessa pessoa, qual é a identidade dela com o projeto. Tá entendendo? Então, tomar a decisão de trazer tem também custos e também tem problemas, como não trazer. Tá bom? Vamos lá, que senão esse vídeo vai ficar enorme, né? Mas espero que esteja sendo útil. O que é verdadeiramente importante para o projeto? E aí eu vou dar um caso novamente, da vacina e de uma empresa de refinaria de petróleo. Uma refinaria de petróleo, ela pega o petróleo e entrega petroquímicos básicos, como gasolina, diesel, parafinas, lubrificantes, GLP, gás combustível, uma porrada de coisa, tá bom? A vacina, ela entrega uma vacina, certo? Que vem a partir de muita pesquisa e que tem uma finalidade única, proteger aquela pessoa que está sendo vacinada de uma determinada disease, veio a palavra em inglês, né? De um determinado patógeno. A qualidade da vacina tem que ser muito alta. E a qualidade do petroquímico que sai da refinaria? Ou melhor, do petróleo. Existem vários graus de petróleo. Petróleos pesados, petróleos médios, petróleos leves. Quanto mais leve, maior o teor de combustíveis, maior o teor de frações leves e intermediárias do petróleo. Então, o petróleo, os produtos que saem da refinaria, podem ter, por exemplo, uma menor qualidade. Não precisa ter uma qualidade grau solvente de HPLC, tá bom?
Então, o que é verdadeiramente importante para uma vacina é a qualidade. Ela pode atrasar o tempo que for, desde que ela garanta um padrão mínimo definido pelo órgão regulatório de cada país. Já o petróleo, ele vai de acordo com a demanda da refinaria. Tem petróleos horríveis que você mistura com petróleo de melhor qualidade só para render mais. Porque o que importa para a refinaria e para quem vende o petróleo é o lucro. Tanto que as refinarias não estão nem aí se elas estão introduzindo carbono no meio ambiente ou não, certo? O que importa é se um processo que está sendo aplicado ali vai trazer custos e o retorno, né? Tá bom? E custos operacionais do seu time de engenharia também. Entendeu? No caso do petróleo, você pode priorizar menos a qualidade, focar mais no retorno financeiro, no tempo de execução, porque quanto mais tempo demora, mais custo. Sacou? E aí você deve estar assim agora, tipo assim, caraca, tem muita coisa para pensar. Certamente, você fazendo um curso da escola de química, do CT, consegue mexer com essas variáveis. O importante é que você tenha como definição que as suas decisões vão causar consequências para os seus gerenciados e para o entregável do seu projeto. Tudo pode ser resolvido com reuniões e com o ciclo PDCA, em que você vai definir novas ações a partir de um plano, executar e continuar esse ciclo eterno. Lembrando sempre de ser claro, manter os princípios de um líder bom e servidor, e principalmente evitando atritos internos e custos no seu projeto. Ele precisa ser fluido. As tarefas precisam ser feitas da melhor maneira possível. E olha, honestamente, a experiência vai trazer o seu domínio, o seu ajuste de tudo isso que eu falei, nessas conexões. Olha, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de verdade, tá bom? Até a próxima. Acabou.